O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um homem estava à mesa, disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço-te que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandasses fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos, e obriga as pessoas a virem aqui, para que a minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Caríssimos, em alguns dias da semana do tempo comum, nós podemos rezar as chamadas missas votivas, e uma delas é a missa dos fiéis defuntos. E de uma maneira especial, nesta primeira semana do mês de novembro, são dias apropriados para continuarmos rezando pelas almas e oferecemos principalmente a missa pelas almas do purgatório. Inclusive, do dia 1º até o dia 8, nós podemos alcançar indulgência pelas almas do purgatório. Por isso que o padre está hoje de paramentos pretos e estamos rezando uma missa semelhante à missa de finados. Esta missa pode ser rezada durante todo o tempo comum, em dias específicos, que o padre julgar necessário que se reze. Vamos olhar para o Evangelho de hoje e eu gostaria de fazer uma aplicação sobre este momento espiritual que nós estamos vivendo em relação ao purgatório. Aqui nós escutamos uma parábola de Nosso Senhor sobre o reino dos céus. E nós temos 3 grupos de pessoas aqui. Aqueles que são os convidados por excelência, por primeiro, mas que cada um teve o seu compromisso, a sua desculpa, e não puderam ir, não apareceram. São aquelas pessoas que fazem outras escolhas na vida e que não escolhem as coisas de Deus. Aí então vem um outro grupo. O empregado vai lá e chama todo mundo, coxo, aleijado, cego. São as pessoas humildes, as pessoas fracas, mas humildes, pequenas, que acolhem a palavra de Deus ao primeiro chamado. E existe um outro grupo que vem obrigado. Já notaram isso? O patrão diz: vai e obriga a quem você achar a vir. Este obrigar significa aquelas vezes em que
Nós fomos chamados e convidados por Deus a participar do seu convívio e nós nunca aceitamos. Mas vêm acontecimentos e situações que nos obrigam a buscar a Deus. E muitas vezes, nós que não nos deixamos atrair pelo amor de Deus, somos que obrigados a se entregar a Ele pela dor e pelo sofrimento. Vamos aplicar isso agora a esta realidade do purgatório. E ao mesmo tempo, como que os sofrimentos da nossa vida podem nos livrar do purgatório ou amenizar o nosso purgatório futuro. E ao mesmo tempo, os sofrimentos da nossa vida também podem ajudar as almas que lá estão. Deixa eu explicar. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto. Por que as almas estão no purgatório? No dia de finados eu disse que é porque elas estão se purificando das consequências temporais dos seus pecados. Vamos nos lembrar que todo pecado, não só os graves, mas também os veniais, eles deixam uma marca, seja nas pessoas que foram afetadas pelo nosso pecado, seja em nós mesmos. O pecado deixa uma sequela em nós. Deixa uma ferida, uma consequência. E mesmo perdoados dos nossos pecados, nós precisamos reparar as consequências dos nossos pecados. E porque normalmente nós morremos antes que tenhamos reparado todas essas consequências, nós vamos repará-las depois da morte. E esta reparação se chama purgatório. Isso significa que se eu conseguir reparar os meus pecados e as consequências dos meus pecados nesta vida, eu não repararei na outra, ou precisarei reparar muito pouco. Esta é a razão pela qual, depois de você ter se confessado, o padre te dá uma penitência. Aquela penitência que o padre te dá depois da confissão, não é para perdoar o seu pecado, porque você já acabou de ser perdoado. Mas aquela penitência que o padre te dá, é para reparar as consequências que ficam na sua alma por causa do pecado já perdoado. Você deixa o pecado, mas o pecado não deixa você. Então, aquela penitência que você faz é para arrancar aquelas raizinhas que ficam ali, sabe, nos incomodando. E como que nós reparamos isso? Pela oração, pela penitência. Por isso que nós fazemos períodos de penitência, tem a quaresma, depois vem o advento. Por isso que a igreja nos convida toda sexta-feira, nos unimos à paixão de nosso Senhor. E por aí vai. Ou seja, são reparações que nós oferecemos voluntariamente para reparar as consequências dos nossos pecados. Mas Deus também nos ajuda. Nos ajuda não trazendo o mal para nós. Mas se nós vivermos em Deus os males que nos acontecem, eles também são reparativos e, melhor dizendo, purgativos. E quando eu sofro, ao invés de reclamar, eu posso dizer: Senhor, não é o teu desejo a minha desgraça, mas como esta desgraça entrou na minha vida,
eu a acolho para reparar os meus pecados. E ao mesmo tempo que você pode fazer isso por você, você pode fazer isso pelas almas. Por causa da grande graça da comunhão dos santos, esses mesmos sofrimentos que você pode aplicar à sua alma para reparar as suas faltas, você pode oferecer as suas dores, seus sofrimentos, suas preocupações, suas cruzes, em favor também das almas do purgatório. E sofrendo aqui na terra, e oferecendo-se por si mesmo, unido a Jesus, você pode oferecer também um consolo pelas almas, de maneira com que o seu sofrimento pode se transformar numa grande graça para você e para os outros na eternidade. Por isso que Santa Teresa d'Ávila, ela dizia assim: se Deus querer, Ele pode me mandar todos os sofrimentos, porque eu prefiro passar o meu purgatório aqui, do que passá-lo na eternidade, porque quando eu morrer, eu quero ir direto para o céu. Portanto, Santa Teresa não reclamava de nada do que acontecia. Pode mandar, Jesus, tá bom. Desconta tudo. Claro que isso que eu estou dizendo é um aprendizado. E a gente precisa viver isso na perspectiva da fé, porque quando o sofrimento bate à nossa porta, é evidente que nós não sentimos nada dessas coisas. Mas nós podemos viver isto em Deus. Depois daquele primeiro baque, quando vem todo o sofrimento na nossa vida, e quando a gente vê que a coisa já aconteceu e não há mais o que fazer, nós precisamos vivenciar aquilo, então nós nos oferecemos. Oferecemos por nós. Senhor Jesus, eu não estou vendo isso como um castigo, mas como uma misericórdia. O Senhor está me dando a graça de reparar aqui, para não ter que reparar no purgatório. Porque é mais fácil, por incrível que pareça, é menos penoso, melhor dizendo, reparar aqui do que na eternidade. Porque depois que a gente sai desta vida para a eternidade, as coisas têm uma dimensão muito diferente do que aqui. Só para vocês terem uma ideia, um amigo de São Padre Pio, que morreu e depois ressuscitou, mas vou resumir a história. Na primeira vez que ele morreu, ele foi para o purgatório e Nosso Senhor disse que ele deveria ficar apenas 3 horas no purgatório. Só 3 horinhas. Ele disse, glória a Deus, né? Daqui a pouquinho eu já saio do forninho e vou para o céu. Ele teve que clamar a Nossa Senhora, porque parecia uma eternidade. Aquelas 3 horas parecia uma eternidade. Então Nossa Senhora alcançou uma graça de Jesus e disse, então tá bom, meu filho, você vai sair do purgatório, você vai voltar, e você vai purgar lá, você vai sofrer, e vai testemunhar para todo mundo que purgatório existe, e que é quente. Passou por várias cirurgias, doenças, etc. Mas, ou seja, purgar aqui é menos doloroso do que no purgatório. Porque a dimensão da coisa na eternidade é diferente. Então, meus irmãos, muitas vezes nós somos obrigados a participar do banquete do Senhor. Mas que seja assim.
que seja assim. Mesmo que seja através das penas desta vida, mas que um dia nós estejamos unidos com o Senhor no céu. Vale a pena tudo para poder alcançar Cristo e a sua glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.